Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania. Todo produto tem um ciclo de vida, com início, meio e fim. Desde que foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos pela Lei 2.305 de 2010, as empresas brasileiras têm a responsabilidade de reforçar o devido ciclo de vida dos produtos descartados como ferramenta. Isso chama-se logística reversa, uma estratégia que tem como objetivo reinserir os resíduos na cadeia produtiva a partir do reuso e da reciclagem ou por meio do descarte ambientalmente correto. De acordo com a legislação, essa responsabilidade é de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e até consumidores. Com a lei dos resíduos sólidos, as empresas passam então a ser legalmente responsáveis pelo descarte correto de seus produtos. É para falar mais sobre essa logística nas empresas, dados, importância e exemplos de sucesso no mercado, que converso agora com Paulo Petroni, presidente do Instituto Rever. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. É uma satisfação muito grande poder compartilhar com você e com toda a nossa audiência, né, essa experiência fantástica que a gente tem tido com a questão do Instituto Rever e com a tratativa da logística reversa no nosso país. Paulo, começa contando para a gente, então, desde quando existe o Instituto Rever e com qual objetivo ele foi criado? Perfeito. Um rápido histórico disso. O motivador, a demanda da criação hoje do Instituto Rever, de fato é o que você tão bem expressou na abertura da nossa entrevista, né? O atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, indo um pouquinho mais atrás, né? Toda a responsabilidade social que as empresas, em maior ou em menor grau, têm com essa questão que até poucos meses atrás eu estava chamando de mudança climática, e a partir aí de 2 meses eu já estou adotando o termo emergência climática, né? Então, no que tange os municípios, a questão do lixo, a questão dos lixões, a questão do aterro, a questão da circularidade dos materiais, e a gente se foca inicialmente em materiais de embalagem em geral, mas não fica restrito a isso, né? Ela é sim um grande motivador para a gente chegar ao que é hoje o Instituto Rever. Um pouquinho do histórico de 2010 para cá, muita coisa de fato evoluiu, muita coisa de fato foi realizada, mas talvez não na velocidade com que se necessitava fazer isso aí. Então, mais ou menos em meados de 2016, 2017, uma série de associações e sindicatos, né, eu representando a Serve Brasil, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, clamamos, solicitamos, pedimos ajuda da Fiesp, da nossa Federação da Indústria do Estado de São Paulo, né, preocupados exatamente com esse descasamento da demanda da questão da mudança climática com as ações que estavam ocorrendo, né? Falamos, gente, vamos em conjunto procurar criar uma nova forma de atender não só a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas fazer de fato um impacto que pudesse mudar essa equação, né? Porque essas 17, 18 associações e sindicatos, com um conjunto aí de mais de 2.000 empresas plugadas nelas, né, não estavam satisfeitas com o andar da carruagem. Muito dinheiro sendo colocado dentro do sistema e os ponteirinhos, né, que a gente tanto queria ver mexer, se mexiam muito pouco. Então nós clamamos aí, nós solicitamos e trabalhamos arduamente, né, durante 6, 8 meses, da criação de um novo sistema, que desse sim uma segurança jurídica adequada para as empresas, né, mas também uma eficiência na tratativa, ou seja, ter mais retorno daquilo que estava sendo investido no aspecto da demanda original, que é aquilo que você colocou, né, fazer diferença nos lixões, nos aterros sanitários, na questão do lixo urbano como um todo. Daí nasceu em 2018, até com a assinatura de um primeiro termo de compromisso de logística reversa, o Sistema Fiesp de Logística Reversa, né? Esse termo foi assinado com a CETESB, que acabou dando a covalidação daquela segurança jurídica que eu mencionei atrás, né? E Mariana,
eu fico até meio envergonhado de falar isso aí, mas querendo ou não, deu certo. Sabe, esse sistema, ele melhorou a maneira com que os investimentos das empresas eram feitos, né? Ele começou a estar gradativamente dando um impacto também, não só nos lixões, não só nos aterros, a nível de reciclabilidade do material, mas também num agente muito importante nesse contexto. E eu introduzo aqui uma das nossas grandes preocupações num país como o Brasil, né? Os catadores de materiais, as cooperativas de materiais, né? Os verdadeiros agentes de limpeza do lixo urbano que nós temos nesse país. E aí a gente tem, Mariana, você sabe muito bem, uma dívida como um país, né, com essa questão da distribuição de renda. Então, o aspecto social também está muito presente nessa questão. Não dá para a gente desassociar esses temas e querer ter lucro excessivo dentro dessa atividade, porque você tem a obrigação de contemplar e melhorar a vida daqueles agentes que efetivamente fazem a diferença no nosso meio ambiente, os catadores, né? Então, dado esse contexto, de São Paulo a gente migrou para o Mato Grosso do Sul, né, atendendo uma demanda também lá até do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Isso pipocou para o Amazonas, isso pipocou para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, né, e ele começou a ter, como deve ser, uma abrangência nacional. Uma grande cervejaria, ela coloca seus produtos no Brasil como um todo. Eu até estava conversando com nossos amigos aqui, que são fãs do nosso produto, né? Então, também nós temos que ter a responsabilidade social no país como um todo de retirar as embalagens que tanto afetam, né, a nossa sociedade. Aí que vem a história de, Paulo, Fiesp é São Paulo, né, gente? Nós precisamos aí dar Fiesp também não é um operador, né, é uma entidade que tem lá os seus objetivos. E a Fiesp sempre bancou de maneira muito honrosa toda essa atividade sem levar um centavo dentro dessa questão. Ela investiu fortemente nisso. Fazendo rápido a história, Mariana, praticamente em janeiro de 2021, então surge o Instituto Rever, uma entidade sem fins lucrativos, de abrangência nacional, cujos seus acionistas, entre aspas, eram cerca de 18, aquelas 18 entidades fundadoras e outras tantas que ao longo do tempo aderiram a isso aí, tendo um conjunto de, por volta de 55 associações e sindicatos, né, que são eles os efetivos donos do Rever, né? Um ecossistema aí de mais de 3 mil empresas, né, que potencialmente querem, num primeiro momento, atender o regulatório que você bem colocou da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Está compliance, como a gente fala, com o regulatório, com as leis. Segundo, atender uma demanda dos seus clientes finais, né? Que muita gente, sim, e cada vez mais eu vejo isso dos meus números, né, do meu segmento, cada vez mais você vê consumidores tomando decisão de compra com empresas que têm essa questão da sustentabilidade, da logística reversa, do tratamento social com as cooperativas, né? Como sendo um valor primário. E define a sua compra em cima disso. Mas um terceiro ponto fundamental, Mariana, muitas empresas, muitos acionistas, muitos gestores de primeiro nível já batem no peito e falam: não me importa apenas o regulatório, eu tenho que atender e estou atendendo. Não me importa o movimento que o meu consumidor está querendo, isso é importante para mim, melhora meus números, mas eu tenho responsabilidade social colocada no primeiro nível do resultado estratégico da minha empresa. Parece utopia. 2 anos atrás eu talvez achasse que isso era mais utopia. Hoje eu te falo de boca cheia. Isso cada vez mais está presente nas empresas vencedoras e líderes no mercado brasileiro. É aí que surgiu então o Instituto Rever.
Quer dizer, esse conceito que você trouxe agora de sustentabilidade sendo implementado na sua efetividade por empresas, traz e se reverte sim num lucro para elas. Aí a gente expande um pouco a questão do lucro, né? É esse terceiro movimento que eu acho importante a gente ter ciência, a gente ter consciência que nós estamos também nesse processo de transformação empresarial. A medição do sucesso da empresa, cada vez mais ela leva, claro, em consideração a sustentabilidade financeira, mas ela leva muito, cada vez mais em consideração a sustentabilidade ambiental e social. Então, quando a gente, e já estamos vendo isso, os relatórios de sustentabilidade, né, estando formatado em conjunto com os antigos demonstrativos financeiros. Quando eu comento os objetivos primários, os objetivos que o acionista demanda dos seus executivos, ele leva e tem que levar, sim, a sustentabilidade financeira. Isso e todas essas questões agrega isso. Mas ele leva num mesmo nível o impacto que a sua empresa traz na sustentabilidade do meio ambiente e social. Paulo, você trouxe para a gente a questão dos catadores, né? Que além de tudo, além de um incremento de renda, é também um papel social, né, que existe na sociedade. De que forma o Instituto Rever trabalha com esses homens e mulheres? Bom, primariamente, o Instituto Rever, através da sua metodologia, né, instaurada de créditos de reciclagem, né, tanto dos créditos em si, quanto das questões de estruturação das cooperativas, e o mercado futuro de créditos, né? Está tudo isso regulamentado, ele traz um recurso financeiro adicional às cooperativas, aos catadores, né? Então, mediante todo um escrutínio de validação da documentação, quando a gente tem atendido os requisitos de que aquela massa de material recolhido foi corretamente destinada para a reciclagem, o Rever ele transfere, ele compra esse serviço feito pela cooperativa e transfere daquelas empresas, né, que tem que fazer a compensação, os recursos diretamente a ele. Daí a importância que a gente traz das entidades gestoras como o Rever, homologadas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelas entidades estaduais reguladoras, né, elas serem de fato e não de retrato, né, entidades sem fins lucrativos. A gente tem um staff pequeno, né, a gente tem que pagar determinadas despesas de auditoria externa, de verificação dos números, né, que tem que ser tudo independente. Mas 70% do que a gente recebe, ele tem que ser destinado não a nenhum intermediário, à cooperativa, ao catador que pôs a mão e fez a limpeza no nosso meio ambiente, né? Então esse aí é um primeiro passo. Talvez um pouco mais à frente, se me der a oportunidade, a gente gostaria de comentar o que está sendo feito de iniciativas piloto, né, no conceito de cidades sustentáveis, na qual a gente alavanca em cima das cooperativas de uma determinada cidade, né, o amadurecimento empresarial dessa cooperativa para tirar ela de uma atividade social, né, muito de baixa maturidade empresarial e transformar isso aí num novo segmento econômico. Sem dúvida. Antes, eu gostaria que você explicasse para a gente esse raciocínio, como isso é possível, mas ainda na mesma esteira, nessa mesma lógica, já existe então alguns municípios que realmente conversam, né, em trazer esses catadores, em absorver realmente essa demanda de catadores e catadoras dentro da frente de trabalho ligada a essas administrações públicas, até como forma de ajudar e entender eles realmente como agentes de transformação, né? Imagino que vá de encontro um pouco com essa forma de cidades sustentáveis, se você puder falar. Perfeitamente. Talvez até pelo entusiasmo, né? Eu acabei assumindo o Instituto Rever por uma série de questões há não mais de 1 ano e meio, né? É uma atividade pro labore, é uma atividade voluntária que a gente tem, e eu confesso para você, eu estou me dedicando muito mais do que eu imaginava nisso aí. Porque eu vi a necessidade e eu vibro quando eu estou exatamente com esses colegas.
trabalhando com os catadores, trabalhando com as cooperativas, dado a necessidade que tem e o ânimo com que eles veem a esse tipo de situação. O ânimo com que, a motivação com que eles enfrentam dificuldades inimagináveis para nós aqui, Mariana. Sabe, a gente até no comecinho brincou, né? Temos que ser otimista, etc. Você precisa ver o que esse pessoal encara de dificuldade e o ânimo que eles têm para reverter esse tipo de situação. Sim, dentro desse contexto de motivação que eu estou, talvez até eu estou com uma tinta um pouco mais azul, né, no fundo desse... Mas eu vejo cada vez mais aumentando, acelerando a velocidade com que as prefeituras estão despertando para isso. Ainda é pouco, sabe? Ainda é pouco porque também o contexto das prefeituras é um contexto problemático bastante grande. Mas eu vi nesse 1 ano e meio, nas minhas andanças aí pelo Brasil, um crescimento dessa responsabilidade social das prefeituras, né, e dos estados, agregando tudo isso aí, dos consórcios municipais, em tratar a questão do lixo cada vez mais em conjunto, e não como era antes, separando, né, as cooperativas. Os catadores, as cooperativas, eles têm que ser colocados como protagonistas dessa movimentação. Sozinhos eles não vão resolver o problema, em conjunto com as empresas, em conjunto com os governos, né, com as entidades executivas, judiciárias e legislativas, a gente pode acelerar essa transformação e tentar evitar os danos da emergência climática que todos nós aqui estamos sentindo. Exato. Posso estar sendo mais azul ou rosa do que a realidade, mas é meu sentimento de coração. Agora, Paulo, traz para a gente isso que você falava há pouco, justamente sobre as cidades sustentáveis, esse conceito, como isso tem sido implementado e viabilizado. Perfeito, perfeito. Nós estamos acompanhando 6 cidades, talvez 7, né? Que eu não vou estar aqui, eu espero talvez daqui a um ano trazer as cidades para falar, não mais eu, né? Mas dentro de um conceito, Mariana, como não podia deixar de ser diferente, que ele inicia na educação e na conscientização dos adolescentes sobre essa importante questão que nós estamos tratando aqui. Então, de fato, por outras experiências que aí como Serve Brasil a gente teve, eu tenho convicção que quem acelera a transformação de hábitos e valores da nossa sociedade são os adolescentes. Eu tenho 3 filhas, então, né, não sei se você tem filho. Dentro de casa, essa meninada muda os hábitos da família. Então, através desse conceito comprovado, a gente começa com todo um set, né, não de aula sobre meio ambiente, reciclagem, economia circular. Sim, também com aula, mas com gincanas, com concursos, com projetos que protagonizam os adolescentes a essa questão da circularidade dos materiais. Então, numa cidade pequena, de menos de 60 mil habitantes, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Em 2 meses, essa meninada me trouxe 30 toneladas de material reciclado nas escolas, voluntariamente, né? E você não sabe o impacto que tem nas mídias sociais dessa meninada, na disseminação desse conceito para a cidade como um todo, né? Então, isso aí levou a ter toda uma questão de estruturação das próprias cooperativas, porque eu tive um problema, eu e a minha equipe, né, teve um problema agradável de ter que tratar. As diretoras ligando e falando assim, a cooperativa não está recolhendo material daqui, né? Isso aqui vai chover, Você imagina a chiadeira que dá isso aí. Nada que um caminhão a mais para a cooperativa não propiciasse uma aceleração desse ciclo de reciclagem. Mas começando nas escolas e nos outros centros cívicos da prefeitura, você caminha nisso na estruturação das cooperativas para elas poderem aumentar a circularidade
através de um processo de amadurecimento empresarial. Né? Então, parceiros, dentre outros, mas eu gostaria de citar aqui a Fundação Nacional da Qualidade, colabora conosco para poder desenhar um plano de amadurecimento da cooperativa. Então, por mais simples que ela é, muitas vezes nem formalizada ela está, nem nota fiscal ela sabe emitir, você tem que tratar isso para criar aqui, talvez em 2, 3 anos, uma empresa. Né? E através dessa empresa, diminuir em muito, com todo o banco de dados de inovações que a gente está colocando nisso aí, fazendo o cross, né? O cruzamento das experiências que dão certo de um lado para o outro, né? Em poder diminuir, e aí vai naquela questão até que você me colocou anteriormente, né? Diminuir o volume do material que vai para os lixões. Dia 20 eu estou indo numa cidade que ainda tem lixão. Conversar com a prefeitura para ver como é que a gente faz para acabar com aquele lixão. E dos aterros sanitários. Né? Então, a hora que você diminui a quantidade de lixo que está indo para lá, você melhora toda essa questão. E é fundamental o papel da prefeitura, né, de ter essa visão de que o catador, de que a cooperativa, ele tem que estar presente no equity desse novo business que acaba sendo estabelecido. Aqui nós estamos falando agora, por exemplo, de poder público, mas tem também a atuação junto a empresas. E aí te pergunto, como está sendo a aderência por parte delas? Tá. Obrigado pela pergunta. A semana passada eu visitei 3 CIESPs, Centros da Indústria. A CIESP, o Centro da Indústria do Estado de São Paulo, ele é um associado do Rever, é um parceiraço do Rever. E a CIESP, ela tem 42 regionais no estado de São Paulo. Né? Então eu visitei Santo André, eu visitei Jacareí, visitei Campinas a semana passada. E eles são polos aglutinadores nas micro-regiões do estado de São Paulo para agregar a demanda dos seus associados, das indústrias, que tem que atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não é? Agregar naquela região, nos municípios daquela região, em conjunto com as prefeituras que também tiverem essa visão, para poder motivar a execução do conceito do cidade responsável. Então, o CIESP para nós e muitas outras associações e sindicatos que trabalham com a gente também, mas pelo aspecto regional do CIESP, ele é um grande protagonista dessa questão do cidade sustentável. Aí quando você me fala dessas empresas lidarem com a responsabilidade daquilo que elas produzem, que foi um pouco do que a gente trouxe na abertura do programa também, tem 2 conceitos dentro da política reversa que antes da gente sair para o intervalo, gostaria que você me explicasse, que é o pós-venda e o pós-consumo. O que é isso? Tá. Bom, pode se definir dentro do escopo da nossa conversa, né? A Política Nacional de Resíduo Sólido, ela coloca que um determinado número, que varia, vamos dizer, 22%, 23%, 30% da massa que uma empresa coloca no consumo, ela tem que comprovadamente mostrar que ela retornou para a reciclagem. Né? Então, dentro disso, o objeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos para uma indústria é aquela embalagem que chegou no consumidor final, ou que chegou diretamente pela empresa, ou através de um distribuidor, de um supermercado, que não agregou valor de industrialização ou de algum serviço dentro disso aí. Né? Eu acho que tem, inclusive, aproveito aqui para tratar isso, tem algumas lacunas na própria legislação que deixam alguns players dessa cadeia de distribuição, e vamos lembrar que eu estou no mercado cervejeiro, então a gente atende 1.200.000 pontos de venda por semana. Né? Então tem uma cadeia muito longa, a gente conhece mais ou menos bem como é que... Tem lacunas no regulatório que deixam alguns players sem responsabilidade, onerando demais a indústria. Mas a questão
do objeto do que nós estamos comentando, ele vai na embalagem que chega no consumidor final ou através de um distribuidor que não agrega valor de serviço ou de industrialização no produto. Eu não sei, Mariana, se eu respondi bem a tua pergunta. Sim, tá bom. sim, respondeu então, sim. Tranquilo. Bom, agora, Paulo, antes da gente encerrar, claro, né, gostaria de agradecer demais já a sua presença aqui, a sua parceria e pedir para que você deixasse um recado, enquanto instituto, claro, para quem nos acompanha, para quem tiver acesso a esse programa. Mariana, em resumo, o que eu queria pedir para todo mundo é que despertassem, se já não estão, que eu incentivo a olhar com mais carinho essa questão da reciclabilidade dos materiais, que começa dentro da nossa casa, né, que começa dentro da educação, da conscientização, porque nós estamos devendo, sabe? Nós temos que correr muito nos próximos 5 anos, né, para tentar tirar esse passivo, que é, como eu comentei aqui, já não falo mais em mudança climática. Nós estamos falando que nós estamos lidando com uma emergência climática e nós temos que correr muito para diminuir os impactos disso na nossa vida. Então, vamos ficar atento a essa questão. Nós estamos na Assembleia Legislativa, né? Eu tenho conversado com alguns colegas aqui, deputados estaduais, tenho conversado também na Câmara, no Senado, com senadores e deputados federais, porque nós temos algumas questões tributárias, né, que vão na direção exatamente contrária de tudo isso que a gente está conversando. E talvez com pequenas alterações passíveis de serem feitas, a gente pode não só endereçar com mais força essa questão da emergência climática, mas também a gente criar, como eu tenho falado com o secretário Jorge Lima, um novo e pujante setor econômico horizontal no estado de São Paulo. Então vamos trabalhar juntos, gente, para tirar esse atraso de mais de 12 anos que a gente, infelizmente, está se deparando aqui. Agradeço demais a presença no Alesp Cidadania de hoje de Paulo Petroni, presidente do Instituto Rever. Paulo, um prazer mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós estamos à tua disposição, Mariana, muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais debate. Até já. Olá, nós estamos de volta com a Alesp Cidadania. No programa de hoje estamos falando sobre política nacional de resíduos sólidos, aquela em que as empresas brasileiras têm a responsabilidade de reforçar e definir o ciclo de vida dos produtos que são descartados como ferramenta, a chamada logística reversa. Para seguir falando sobre a importância do trabalho das empresas nesse segmento e de como é possível desenvolver isso na prática, converso agora com Ricardo Garcia, presidente do Conselho do Instituto Giro, e Marcos Guerra, gerente de expansão de negócios. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Obrigado, Mariana. É sempre um prazer retornar a casa, que teve tantas discussões já sobre resíduos sólidos. Inclusive, em 2005, 2006, foi montado um grupo de trabalho grande, capitaneado pelo então deputado Arnaldo Jardim, né, estadual, que depois foi alçado a deputado federal e comandou a Política Nacional de Resíduos, e as discussões que nós tivemos aqui na casa, e que resultaram numa política estadual do Estado de São Paulo, que serviu inclusive de modelo para a Política Nacional de Resíduos, que foi promulgada em 2010, depois de mais de 20 e tantos anos de discussão no Congresso. Bom, já que você comentou então sobre a política estadual de resíduos sólidos, acho importante a gente comentar sobre ela também, com a penetração que hoje, alguns anos depois, ela tem nas empresas e também nos setores públicos. Perfeito. Como eu comentei, ela é de 2006, então ela é 4 anos antes da própria política nacional. Então ela teve uma evolução, na verdade ela foi regulamentada em 2009, né? Mas teve já as suas ações estabelecidas, e acabou, no final das contas, sendo um dos primeiros estados a efetivamente implementar a logística reversa e, na verdade, a responsabilidade
compartilhada e pós-consumo. O conceito saiu aqui de São Paulo e foi levada para o nível nacional. E daí para frente, o estado de São Paulo é um dos mais desenvolvidos na questão de logística reversa no país. E aí, nesse cenário também de logística reversa, vem o Instituto Giro, e gostaria que você contasse um pouco sobre a atuação dele para quem nos acompanha hoje. Perfeito. O Instituto Giro é uma entidade sem fins lucrativos com atuação nacional. O que é uma entidade gestora, né? O que ela faz? Na verdade, ela faz toda a parte institucional, ou seja, contato com órgãos ambientais do governo estadual, federal, Ministério Público, com todos esses agentes que acabam fiscalizando a logística, a implementação da logística reversa nos seus estados ou mesmo no país. Ela tem aí, além dessa parte institucional, ela faz toda a emissão de relatórios. Como é que uma empresa comprova para o órgão ambiental que ela está dentro da legislação? É por intermédio desses relatórios que a gente acaba encaminhando para os órgãos ambientais. Então, o Instituto Giro, como ele tem uma atuação nacional, ele já mandou o seu relatório para o Ministério do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas e para todos os estados da federação. Então, você vê que a logística reversa não está focada só no nível nacional, mas ela está também nos estados. Aqui no estado de São Paulo você tem, o Paulo Petroni comentou anteriormente, né, você tem uma atuação desde 2018 efetiva, né, muito efetiva da logística reversa. E assim como os outros estados, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. E a gente vê cada vez mais esses catadores e catadoras sendo chamados para essa mesa de conversa. Sem dúvida. Eles são atores fundamentais na questão da logística reversa. Mas eu vou chamar a atenção que eles não são os únicos, porque a gente chama de economia circular exatamente por conta disso. Tá? A parte das cooperativas de catadores tem um papel fundamental no recolhimento e no beneficiamento do material. Mas eles precisam pegar esse material e vender para alguém, que são os recicladores. Esses recicladores é que acabam transformando o material e reinserindo no ciclo produtivo. Então, quando a gente dá uma ênfase nos catadores, eu acho que é fundamental, mas a gente também não pode esquecer que essa é uma roda e os recicladores também precisam ser incrementados, trabalhados, ter a questão da isenção fiscal ou mesmo políticas para um licenciamento mais expedito. São algumas coisas que o próprio governo pode fazer para melhorar a questão da reciclagem. Eu chamo a atenção disso porque tem alguns materiais hoje que nós temos muita dificuldade em promover a reciclagem. Então não adianta nada a gente coletar, beneficiar, trabalhar e se eu não tenho para quem reciclar. Se eu faço tudo isso, ele vai acabar voltando para o aterro, em alguns estados, e em outros ele vai acabar indo para lixão, que é pior ainda. Então, essa é uma roda que a gente tem que ter muito cuidado, onde a gente trabalha um dos elos, mas não pode esquecer o outro elo da cadeia, senão acaba não rodando essa engrenagem. E aí um elo dessa engrenagem, como você trouxe para a gente, é justamente o Eu Reciclo. Temos um representante hoje aqui também no Alesp Cidadania, Marcos Guerra. Marcos, conta um pouco para a gente como que a Eu Reciclo faz parte, então, e atua dentro desse ciclo. Legal, Mariana. Prazer estar falando com você, prazer estar dividindo esse espaço com o Ricardo. A Eu Reciclo ela é uma solução para empresas e grandes marcas para cumprir com a logística reversa dos seus produtos e embalagens. Então, a gente foi pioneiro no Brasil no modelo de compensação ambiental e créditos de reciclagem. É muito difícil que uma empresa, uma marca, ela recicle 100% das suas embalagens, fazendo o retorno, né? A partir do momento que uma embalagem ela vai para a gôndola e é vendida e vai para a casa do consumidor ou até num descarte incorreto, a empresa não consegue trazer isso de volta. Então, a Eu Reciclo, ela garante a reciclagem de um volume equivalente ao que a marca vendeu, no conceito de compensação ambiental e crédito de reciclagem. Então, quando uma empresa ela compra um crédito de reciclagem para cumprir com a logística reversa, a Eu Reciclo ela repassa esse valor do crédito para a cadeia de reciclagem, investindo, estruturando, e o grande objetivo da Eu Reciclo, a nossa missão, é aumentar as taxas de reciclagem no Brasil. Hoje, no Brasil, se recicla 3% de todos o lixo que é gerado, os resíduos que são gerados, apenas 3% são reciclados. Então, imagine, para cada 10 garrafinhas que a gente consome e descarta, nenhuma é reciclada.
Então, o nosso grande objetivo com esses investimentos, com essa estruturação, é aumentar as taxas de reciclagem no Brasil. Qual é o principal entrave, Ricardo, para esse número aumentar, que então o Marcos trouxe para a gente de 3 para 50? São vários. Eu vou citar alguns porque imagine que o Brasil é um continente, não é um país, as dimensões dele são muito grandes, né? A gente até pega alguns modelos da Europa, Alemanha, Espanha, Portugal, mas são países pequenos, onde o grande entrave do processo é exatamente a logística. Não é a logística reversa, mas é a logística, é o transporte do material. Então imagine que você tem uma carga de papelão no Amazonas e você tem que trazer para a fábrica que é aqui no sul ou sudeste. O impacto ambiental de eu trazer esse material de lá para cá é maior do que se eu pegar a carga do caminhão e descartar num aterro. Então esse é um grande desafio. Então o que a gente tem que fazer? Desenvolver ações regionais ou empresas que trabalhem regionalmente ou localmente. Então por isso que eu falei da cadeia de reciclagem. A gente tem que ter uma empresa, por exemplo, de reciclagem de papel no Amazonas, para que eu não tenha que transportar de lá para cá. Depois ele vai dar um exemplo da cadeia do vidro, que é exatamente no Amazonas, que foi outro gigantesco desafio. Outros desafios que nós temos é exatamente a reciclabilidade dos materiais. Tá? Então tem alguns que tem, vou dar um exemplo de plástico, que está mais em evidência hoje. Hoje você tem a rainha dos plásticos, é o PET, né? Que é o polietileno, tereftalato, aquele de embalagem de refrigerante. Ele tem uma reciclagem altíssima, enquanto outros tipos de plásticos não têm tanto cadeia de reciclagem para reciclá-lo. Então eu preciso desenvolver empresas para que possa aumentar essa taxa de reciclagem desse material. E assim vai sucessivamente. Ações da população é outro entrave gigantesco. Educação da população e a participação efetiva da população no processo de reciclagem. Por quê? Porque no final das contas, essa embalagem aqui, eu como consumidor ou você como consumidora, decide para onde essa embalagem vai. Ela pode ir para um lixo reciclável, ou pode ir para o rio, ou pode ir para o bueiro, ou pode ir para o lixão. Tá? Eu é que decido. E se eu não tomar essa decisão, e que isso é um problema de conscientização, de educação ambiental, e que não se resolve em curto prazo, talvez nem em médio prazo, esse vai ser sempre um entrave da logística reversa para aumentar essas taxas de reciclagem. Marcos, traz para a gente como que foi solucionada essa questão, esse exemplo, né, do vidro, da reciclagem no Amazonas. Legal. Acho que até pegando um gancho aqui com o que o Ricardo disse, né, é importante o pessoal entender o valor do material para quem está, os catadores individuais pegam, eles vendem isso por um determinado valor. Então ele deu o exemplo do PET, o alumínio, por exemplo, ele custa R$1,70. Quando a gente fala de vidro, é 30 centavos o valor, então não existe um incentivo para coletar o vidro. O crédito, que é o nosso modelo da Recicla, é justamente uma maneira para tentar viabilizar financeiramente algumas cadeias de alguns materiais que eles não são tão atrativos e até perigosos no caso do vidro. Então no Amazonas, era uma região que a gente foi até lá, não existia reciclagem de vidro no Amazonas, todo o vidro do Amazonas era destinado para os aterros e a gente fez uma estruturação de cadeia. Então a gente fez parceria com cooperativas da região, com operadores privados que também trabalham lá, e todo o vidro que foi gerado, coletado por essas cooperativas, esses operadores, a gente destinou para uma indústria de transformação e reciclagem, que é aqui em São Paulo, que entra na questão logística que o Ricardo estava comentando. Então, de 0 toneladas recicladas no Amazonas, a gente conseguiu, de 2021 até agora, 8.400 toneladas já recicladas de vidro no Amazonas que estavam sendo aterradas, estavam tendo um impacto ambiental. Esse é um super case bacana de sucesso que a gente teve dentro do Reciclo. Quando você fala em aterro, vamos explicar um pouco para quem nos acompanha de casa qual é o problema ambiental que o aterro causa, que poucas pessoas sabem. O aterro, todos os materiais que são destinados para o aterro são, né, enterrados, então existe um impacto ambiental e existe uma vida útil no aterro. O aterro ele não dura para sempre, o aterro ele tem uma vida útil, então você vai aterrando um determinado material e isso fica, né, tendo um impacto ambiental naquela concentração, por isso que são às vezes um pouco mais isolados de cidades, enfim. Então existe a vida útil, então não enviar resíduos para o aterro, além de ter um impacto ambiental, também
tem um impacto no sentido de alongar a vida útil dos aterros, porque tem algumas coisas de fato que vão ser aterradas, né? Além de ter a contaminação do solo, lençóis freáticos, Exatamente. etc. Muito bem. Aí vocês, a Eu Reciclo também criou um selo. Isso. Importante a gente falar sobre ele também. Imagino que como uma forma de incentivar a criação dessas soluções. Legal. O selo ele faz o elo das marcas com os consumidores, né? Acho que a gente está enfatizando bastante aqui a importância da sociedade ter a preocupação com a questão ambiental, quem está cumprindo com as legislações. E hoje a Eu Reciclo, ela possui um selo em que as marcas que são aderentes à legislação, que cumprem a legislação, elas podem colocar o selo no rótulo. Então vou deixar aqui para ficar mais fácil de visualizar pela câmera. Então o selo ele garante que a marca, a empresa, ela cumpre a legislação de logística reversa. A gente possui o nosso selo padrão, que é o que eu mostrei para vocês. A gente possui um selo de, para cada embalagem vendida, uma embalagem é reciclada, e a gente possui o selo de 200%. Então, para cada embalagem vendida, 2 são recicladas. Então, existe até um impacto positivo na cadeia de reciclagem. Aponta para a gente exatamente onde está o selo, por favor, Marcos, para que quem nos acompanha de casa, saiba identificar quando pegar um produto. Ótimo. Está aqui, ó. Muito bem. Esse é um sorriso. É o nosso sorriso. É o selo Eu Reciclo. O sorriso que impacta. Então, quando as pessoas de casa identificarem esse símbolo em alguma embalagem, é porque a empresa ela cumpre com a legislação de logística reversa. Acho que é importante dizer, Mariana, que a gente já enxerga nos consumidores uma preocupação maior com a questão ambiental. Então, a gente tem uma pesquisa já lançada pelo Instituto Quantas, em que 63% das pessoas já preferem marcas que possuem selos de certificação. E nessa mesma pesquisa, 52% já identificaram, já conhecem o selo da Eu Reciclo. Então mostra um pouco aí, assim, a maioria das pessoas já tem essa preocupação ambiental, já conhece a Eu Reciclo, então acho que as pessoas já estão caminhando para uma conscientização, mas tem um caminho longo ainda para a gente percorrer. Aí eu queria voltar, falando em caminho longo, conversar com o Ricardo, né, Ricardo, que trouxe para a gente o quão é importante que isso comece de casa, realmente, né? E aí a importância de cada vez mais trazer e trabalhar essa temática com as crianças, nas escolas, que são as verdadeiras formadoras de opinião, digamos assim, inclusive em casa, né? Quando elas mudam o hábito em casa, todo o ecossistema em torno muda também. Exatamente. Você vê que o próprio selo Eu Reciclo é uma dessas formas de você trazer a pessoa, mesmo que seja quem compra, quem adquire o produto, mas ela já vai começando a pensar nessa questão. E a questão ambiental, a questão educacional, né, é uma das atividades específicas das entidades gestoras, de todas. Isso nós temos como obrigação ter um plano de comunicação, onde esse plano de comunicação é para atingir tanto o consumidor quanto também os usuários, as empresas, porque a gente imagina, todas as empresas já conhecem logística reversa. Não conhecem. Tá? Imagine que nós estamos num universo onde 90% das empresas são de micro e pequeno porte. A gente não está falando das gigantescas, a gente está falando de um universo gigantesco de pequenas e microempresas. E essas empresas também têm que ser informadas da sua responsabilidade e também das suas ações perante a questão ambiental. E aí a educação é fundamental, são parcerias, inclusive o Instituto Giro tem várias parcerias aí na questão educacional, né, na questão ambiental também, para desenvolver essa parte de conscientização que acaba sendo um grande gargalo no processo de retorno do material para o ciclo produtivo. Sobre isso que você falou, né, dos micro e pequenos também, por exemplo, quem nos acompanha de casa for uma costureira, ou for uma pessoa que cozinha, faz doces para fora, ou faz salgados para fora, está nos ouvindo e pensando, poxa, mas eu não tenho como reciclar, né? Como que eu entro nessa roda aí? Então, você tem algumas metodologias, né? Você tem os postos de entrega voluntária, que são distribuídos em várias cidades, e dependendo da quantidade do material, ele vai para a prefeitura, não tem jeito. Tá? Imagine que uma pequena quantidade, que é o que a gente chama de pequeno gerador. Pequeno gerador, aqui, pegar o município de São Paulo, pequeno gerador, quem coleta é a prefeitura, não é nem os catadores, é a prefeitura.
e a prefeitura ela leva para centrais de triagem. Uma parte desse material leva para centrais de triagem. Nós temos 2 grandes máquinas de separação aqui no município de São Paulo que fazem essa triagem, operadas por cooperativas de catadores, que acabam separando e reinserindo o material na coleta seletiva. São várias tecnologias. Os PEVs são uma ou outra, que se for quantidade pequena é descartado junto com a prefeitura, então a prefeitura é que tem a responsabilidade também de fazer a coleta seletiva, que é o que está na legislação, na Política Nacional de Resíduos. Ela tem essa obrigação para também se juntar aí à responsabilidade compartilhada aí dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, para que todos trabalhem em conjunto para reinserir esse material no ciclo produtivo. Marcos. Uma outra solução, né, se o pequeno empreendedor quiser ter um impacto na cadeia de reciclagem, é buscar o selo Eu Reciclo. Também. A gente está presente em grandes marcas, né, embalagens. Se for no supermercado você vai encontrar em várias grandes marcas, mas hoje a gente já tem 7 mil clientes e muitos são empreendedores com pequenos negócios, vendas na internet e consegue ter um impacto, colocar o selo na sua página na internet e ter um impacto na cadeia. Pelos créditos você consegue investir e ter um impacto na cadeia de reciclagem. Bem, olha, esse é um assunto que dá muito pano para a manga, sem dúvida a gente ficaria aqui mais 1 hora, mas infelizmente nós temos um tempo delimitado, então eu gostaria de encerrar pedindo para que tanto você, Ricardo, quanto você, Marcos, deixem um recado para quem nos acompanha, para pensar e repensar os seus hábitos e por aí vai. Bom, em nome do Instituto Gira, eu agradeço a oportunidade de estar aqui retornando à casa, saudando os deputados que trabalham, inclusive, nessa questão ambiental. A deputada Marina Elô, que é nossa parceira também aqui do Instituto Gira, a gente já trabalha já junto com ela aqui em algumas ações. E eu gostaria de, na verdade, como entidade de representação de entidades, né, eu gostaria de convidar mais entidades representativas para se associarem ao Instituto Giro. Hoje nós temos 90 entidades associadas, são 5 federações de indústrias no Brasil. Temos parcerias fechei ontem, inclusive, com o Consórcio Brasil Central, que são 7 estados da federação, e foi aprovado por unanimidade por esses governadores, né, a parceria com o Instituto Giro, e que se juntem a nós no Instituto Giro para que a gente consiga fazer e aumentar as taxas de reciclagem nesse Brasil, que é de todos nós, né, e que nós, com os nossos filhos e nossos netos, né, não sofram, como nós já estamos sofrendo com essas ondas de calor e com essas mudanças do clima que estão ocorrendo. Mariana, em nome do Eu Reciclo, eu também agradeço a oportunidade e a mensagem que eu deixo é para o pessoal que está de casa. Eu acho que a grande missão da Eu Reciclo é ajudar a aumentar as taxas de reciclagem, mas fica claro que todo mundo precisa participar dessa transformação. Então, faça a sua parte, né? O pessoal que está em casa, faça a sua parte, faça a separação do reciclável do orgânico. A gente também tem o nosso Instagram, @seloeureciclo, e lá tem várias dicas para você saber como descartar, a maneira de descartar. Então, fica a dica aí para vocês e vamos junto nessa transformação. Bem, gostaria de agradecer demais, mais uma vez, a presença de ambos aqui no Alesp Cidadania de hoje. Agradecer, claro, a sua presença que nos acompanha aí do outro lado da tela. Falar que a gente se encontra ao longo da programação da Rede Alesp. Até breve.